Obrigada pela paciência, vocês chegaram mais cedo. Queria agradecer sobretudo a acolhida que a biblioteca está dando, o Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Obrigada, Ricardo. Agradecer os meus amigos, já que não são mais colegas, são amigos de fato do Sebrae. Tenho que dizer que esse livro nasce com alguns padrinhos e madrinhas. A Regina é uma grande madrinha desse livro. Desde antes dele estar ainda em concepção, a Regina já estava acalentando, mimando, dando receitas para febre, dizendo para colocar direitinho o travesseiro para não virar o pescoço. A Regina é sempre muito cuidadosa. Então foi ótimo. Obrigada, Guilmar, pela parceria de sempre. E eu não queria aqui fazer uma palestra, eu queria contar para vocês um pouquinho do processo desse livro. Eu acho que foi uma coisa muito singular, tendo a achar que só poderia ter surgido no Brasil, nesse momento de efervescentes discussões que a gente está tendo, nesse momento de convergência de questões que a gente está acompanhando. E o produto final vocês têm aí em mãos. Esse livro é um livro só digital, vocês estão segurando quase um holograma, porque a gente fez uma tiragem muito pequena para os amigos, colegas que estivessem aqui prestigiando o nosso encontro. Esse é o primeiro lançamento, como a Guilmar comentou, então é muito gostoso estar aqui, eu sempre me sinto em casa. Meu pai era mineiro, então também tenho um pezinho por aqui. E depois a gente vai ter no final de setembro, comecinho de outubro, disponível para download no site da Garimpa. Eu passo para vocês direitinho o e-mail, e também no site do Sebrae, né? A gente quer esparramar esse debate. A ideia justamente é que seja um catalisador de debates, sem grandes pretensões, trazendo perspectivas diferentes. A ideia é por aí. Mas por que a gente resolveu fazer esse livro? Por que a gente resolveu organizá-lo? Porque a gente tinha aqui uma farta bibliografia de fato sobre cidades criativas, né? Na verdade, a gente tem alguns poucos livros com essa temática, visões muito peculiares, porque muito específicas de um contexto local. A gente falou, mas vamos tentar trazer novas perspectivas, novos olhares sobre essa questão. E essas perspectivas que deram nome ao livro vinham justamente suprir essa farta bibliografia sistematizada, comparativa, de vários olhares que se complementavam. A gente percebia que tinha um grande potencial desse conceito ainda em formação. Muitas vezes as pessoas se referiam a cidades criativas pensando uma coisa, o outro entendia como se fosse outra. Então a ideia era a gente dar uma harmonizada nos olhares, de como se tem características comuns, não tem, quais são as diferenças entre uma cidade criativa, uma cidade global e afim. E a necessidade de uma reflexão e inspiração para as nossas cidades. Nunca, jamais pegando uma receita de bolo, né? Você está falando de cidade criativa, tudo que não pode ser uma cópia. Então, querer ser outra cidade já seria um desastre anunciado. Mas tentar encontrar caminhos, e inclusive aprender com as cabeçadas, como a gente discutiu no coquetel, aprender com as cabeçadas alheias e ver quais são caminhos mais promissores, quais são os processos que a gente pode seguir para fazer essa reflexão interna. E daí, juntando as três questões, a gente acabou chegando nessa proposta do livro. Por que a gente achou que isso era pertinente para o momento de hoje? Por uma convergência, de novo, de fatores. Então, a gente tem toda essa dinâmica pós-industrial. Toda vez que eu passo do Mac para o Windows, ele faz alguma arte por conta, né? Então a gente parece que tem palavras que parecem alemão aqui. Eu estou dizendo uma frase. Mas enfim, essa dinâmica pós-industrial que faz com que grandes áreas das nossas grandes cidades acabem buscando uma nova vocação, buscando um novo caminho. O que a gente faz com elas? Há uma tendência de querer transformá-las em centros culturais. O centro cultural por si só, se ficar como um disco voador no espaço urbano, não vinga. A gente tem que ancorá-lo, tem que fazer com que ele seja da comunidade, não na comunidade. Então essa dinâmica pós-industrial é sempre muito instigante para como a gente vai resolver as dinâmicas dentro das cidades. O paradoxo da globalização é sempre muito interessante, né? Porque a gente quer acesso a tudo que vem de fora, mas nem por isso quer abrir mão do que é nosso. Então a gente começa a olhar para os nossos próprios espaços. A gente vê o ressurgimento de alguns dialetos, já estavam se perdendo, das tradições, das famílias passando as receitas adiante. A gente teve um gap aí, parece, de uma geração, 2, 3, que não se interessavam tanto por isso, e agora algumas gerações já estão começando a correr atrás das histórias de suas famílias, das histórias de suas cidades. Isso também tem uma resposta interessante à globalização. As tecnologias digitais, né? As tecnologias digitais vieram revolucionar o nosso modo de pensar até. Quando eu era pequenininha, eu me punha a desenhar, não sei quantos passaram por isso, mas volta e meia eu levava um puxão de orelha da professora, né? Presta atenção no que a tia está falando, para de desenhar. Eu estava prestando atenção, mas era difícil convencê-la que eu estivesse.
Hoje, se a criança não estiver fazendo 5 coisas ao mesmo tempo, a gente já fica preocupado, né? Porque, como assim? Tem alguma coisa errada com essa criança. Mas as tecnologias digitais nas nossas dinâmicas urbanas fazem com que o mundo pareça muito menor e o nosso mundo pareça muito maior, né? Porque a gente vai expandindo os olhares e ao mesmo tempo vai aproximando o que parecia estar tão distante. Mas como isso acaba afetando as relações que a gente estabelece com a própria cidade? O que acontece na cabeça da gente quando a gente se sente muito mais próximo à cidade que está alguns milhares de milhas daqui e não tem conexão com uma cidade vizinha, que às vezes é parte da mesma região metropolitana, às vezes de um bairro vizinho? Então essas questões todas merecem uma consideração mais carinhosa. A concentração da população em cidades, as dinâmicas que a gente tem no Brasil, desde a década de 50 até o ano 2000, a gente permanece, curiosamente, a cada um dos censos revelados a cada 10 anos, com o mesmo percentual, mais ou menos, de 90% dos municípios brasileiros com até 50 mil habitantes. Porque quando o município fica um pouco maior, ele desmembra e daí tem mais um novo pequeno município. Então, de 50 a 2000, 90% dos municípios brasileiros permanecem sendo de até 50 mil habitantes. E a tendência hoje, continua o fluxo migratório, menos vertiginoso, mas continua, é que as pessoas não migrem mais para as capitais, mas elas migrem para cidades médias, cidades de 200, 300, 400 mil habitantes, que começam a ter os mesmos problemas que nós vivenciamos nas capitais. Então, como é que a gente tenta encontrar novos olhares para um problema desse para não repetir o passado? A busca da sustentabilidade urbana é impensável a gente achar que as coisas podem continuar do jeito que estão. O trânsito, a poluição, as inundações e afins, quer dizer, chega uma hora que não dá. E o não dá não tem uma resposta certa ou clara, mas a gente tem que começar a buscar alguns fios que lancem de novo novas perspectivas sobre essas questões. E por fim, uma questão que se mostra muito presente, que é a concorrência por talentos e turistas.